O quanto o cabelo é importante para a autoestima. Eu vou contar aqui uma história de um paciente que eu tenho, um paciente que é uma pessoa maravilhosa, fantástica, um empresário. Ele veio me contar depois do transplante, ele veio no meu consultório, especialmente depois que ele tinha tido uma conquista fabulosa, ele voltou no meu consultório para conversar comigo. E ele veio me contar o quanto o transplante capilar permitiu com que ele mudasse. Mas vamos começar um pouquinho antes. Ele era um empresário, tinha uma empresa e o que ele conta para mim? Que ele ficava escondido. Era dele ficar num cantinho, numa salinha onde ele conseguia observar toda a empresa, mas ninguém via ele. E ali ele foi fazendo coisas maravilhosas. Ele é uma cidade no interior da Bahia e ele foi ajudando as pessoas com a empresa dele. Ele tinha lá, trabalhava, produzia e ajudava as pessoas, mas sempre no cantinho, sempre quieto. E o sonho dele era deixar de ser calvo. Ele tinha uma calvície que incomodava demais, mas demais mesmo. E o dia que ele entendeu que era possível fazer o transplante capilar, ele veio até mim e nós fizemos o transplante. Esse transplante transcorreu, foi tudo bem. Na verdade, a gente acabou fazendo 2 sessões. Uma sessão inicial era uma calvície grande, fizemos uma segunda sessão e toda vez que ele ia fazer a cirurgia era uma ansiedade, era uma angústia, mas a gente colocava ali, fazia o transplante, fazia a sedação, ele dormia e acordava super animado com aquilo e tal. E aonde foi a mudança? Ele veio me contar que ele foi candidato a prefeito da cidade. E o porquê que mudou? Porque ele falava que ele não tinha coragem de se apresentar no público. A calvície era uma coisa que realmente incomodava e atrapalhava para que ele fosse para frente, que ele falasse com o público. Então isso era um bloqueio na vida dele e ele conseguiu, depois do transplante, se apresentar, ir para o palanque, conversar, ir na casa das pessoas e aí ele começa a escutar histórias que eram histórias dele, de como ele tinha ajudado, por que as pessoas estavam votando nele, por que as pessoas votaram, ele ganhou a eleição, por que as pessoas votaram nele. E aí ele vem escutando histórias de lá de trás, de quando ele ficava na salinha e ajudava as pessoas, mas ele não tinha coragem de se apresentar, ele não tinha coragem de ir para o público, ele não tinha coragem de falar com as pessoas como agora ele tinha. E ali o cabelo veio e faz uma mudança completa na vida dele. Uma mudança que faz com que ele vá para um palanque, com que ele converse com as pessoas, com que faça com que ele realize um sonho, que era ajudar mais as pessoas como político da cidade que ele está. Então, realmente o cabelo não é só aparência física, não é só aquilo que você está vendo, não é só aquilo que aparece, mas é algo muito mais interno, é alguma coisa que está lá dentro do paciente e realmente faz uma mudança muito grande. Quando você se olha no espelho, quando você abre uma porta, quando você está num lugar, ter cabelo ou não ter cabelo para esse paciente faz uma diferença gigantesca. E assim, é uma coisa muito gratificante, muito legal escutar e assim, fiquei extremamente feliz. Ele veio no meu consultório para contar isso. Ele veio ali no meu consultório para falar o quanto aquilo havia feito diferença na vida dele. E logicamente, a partir desse momento, você entende o quanto a minha atitude também é muito gratificante. Por quê? Porque eu consigo devolver para aquele paciente alguma coisa que ele não tinha. Para alguns é simplesmente ter cabelo, mas para ele é estar no lugar onde ele está, é poder conversar com as pessoas, é se apresentar. E para mim, é escutar essa história, como várias outras histórias que a gente escuta durante a carreira. Quando um paciente desse vem e conta a história, como outras histórias a gente escuta durante a vida, é extremamente gratificante, é extremamente feliz. Então, cabelo é realmente alguma coisa que faz uma diferença muito grande na vida do homem, na vida do paciente. Foi uma coisa que me impactou demais, é uma coisa que eu sempre lembro. Eu olho as fotos dele e lembro desse paciente. E depois eu já operei a família inteira, eu operei a sobrinha, eu operei o filho dele. Então eu tenho um contato com a família muito grande e é extremamente gratificante saber. É possível mudar uma vida porque você fez um transplante capilar de qualidade, um transplante capilar que realmente traz toda uma energia, traz de novo para o paciente personalidade. Eu acho que a palavra correta é devolve a personalidade que o paciente de alguma forma perdeu quando ele perdeu os cabelos.